Os empregos estão acabando? Acredito que todos vocês, ou a maioria de vocês, já devem ter visto em alguns sites matérias falando sobre empregos que estão em extinção, empregos que no futuro vão deixar de existir. E para introduzir esse vídeo, eu vou ler uma dessas matérias, que é do site Olhar Digital. Eu vou relacionar aqui, o título da matéria é o seguinte: 20 profissões que podem ser extintas em 20 anos por causa dos robôs. Então eu vou só elencar essas profissões aqui para não ficar um vídeo ao longo também. Montadores de indústria de elétricos eletrônicos, né? Trabalhadores de serviços postais, é outra. Joalheiros, cozinheiros, os robôs vão começar a cozinhar, viu, gente? Moagem e polimento de materiais, caixas de supermercado, escriturários, secretários, modelos eu acho exagero, viu? Acho que nesse aspecto aí os robôs não vão substituir os seres humanos, não. Motoristas e principalmente motorista de ônibus, viu? Vai deixar de existir. Um caminhoneiro, a profissão caminhoneiro está em vias de extinção. Analista de crédito, operadores de tratores e outras máquinas de aplanamento, operadores de embalagem, compradores, árbitros e até árbitro de futebol está em vias de extinção. Aí já existem experimentos com robôs. Caixas de banco, analistas de crédito, relojoeiros. Eu acho que relojoeiro vai existir, ou vai continuar existindo por uma questão mais sentimental, do cara que quer manter o relógio do avô e tal. Contadores para declarar impostos, viu? Essa função dos contadores e ajudar na declaração de impostos tende a deixar de existir também. E operadores de telemarketing. Essa matéria cita só exemplos, né? Na verdade tem um monte de profissões aí que estão em vias de extinção. E isso gera um certo desespero nas pessoas. E, meu Deus, o emprego está deixando de existir, vai acabar os empregos, e aí como é que vai ser? E sempre que as pessoas entram em desespero, chega aquela explicação do senso comum, que é dizer o seguinte: não, empregos são destruídos, mas outros são criados. Por exemplo, você criou um robô para poder exercer uma atividade que antes era feita por um ser humano, por exemplo, a atividade de solda dos carros, que antigamente eram os seres humanos que faziam, hoje são os robôs que fazem. Você destrói aqueles empregos dos soldadores, mas cria empregos em torno dos robôs, né? Quem cria esse robô, quem desenvolve o robô, quem faz a manutenção do robô. Mas as pessoas, inclusive eu antes de estudar economia, com certeza ficava com aquela dúvida na cabeça. Mas espera aí, a conta não bate. Porque você cria um robô, vamos supor que tem uma empresa lá nos Estados Unidos que criou o robô lá, que solda os carros, e essa empresa vende esses robôs para o mundo inteiro, para as montadoras do mundo inteiro, né? Evidentemente, alguns empregos foram criados para construir o robô, para criar o robô, para fazer manutenção desses robôs. Só que quantos milhões de soldadores no mundo inteiro foram demitidos por causa disso, né? Aí a pessoa sempre... eu ficava com essa dúvida, e eu imagino que quem não estuda economia também fica nessa dúvida, que a conta não bate. Aí a pessoa imagina assim: por que os empregos não estão deixando de existir com o avanço tecnológico? A missão desse vídeo é explicar isso. Gente, eu vou simplificar aqui para ajudar vocês a entender. Vamos imaginar um país em que só existe uma fábrica. A indústria se resume a uma fábrica, e essa fábrica produz um monte de coisa. Produz home theater, produz notebook, produz geladeira, fogão, televisão, né? Vamos imaginar uma coisa hipotética, vamos dizer assim. E foi introduzida a robótica, né? Robôs que ajudam na produção, e a introdução dessa robótica demitiu aí, vamos supor, 30% dos funcionários, um número razoável. Acontece que 30% dos funcionários foram demitidos, né? Então você tem 30% de pessoas que estão agora desempregadas. Só que 70% continuam empregados, né? E com o processo de redução dos custos de produção, porque a indústria ela demite, evidentemente, para reduzir custos e elevar a produtividade, né? Ela não demite porque ela é má. Com a elevação da produtividade e redução dos custos de produção, os preços desses bens ficaram mais baixos, né? Os bens ficaram mais baratos. Significa dizer que quem continuou empregado, os 70%, que continuou com o emprego, vai ter mais dinheiro no bolso, vai sobrar dinheiro, porque agora a televisão está mais barata, o home theater está mais barato, o notebook está mais barato. Significa dizer que esse dinheiro a mais que eles têm no bolso vai abrir espaço para que os desempregados eles comecem com outro tipo de atividade. E então, o que acontece na prática é que a indústria ela está perdendo empregos para o setor de serviços.
A indústria está cada vez mais desempregando, e quem absorve esses trabalhadores é o setor de serviços. E a possibilidade dessa criação de novos serviços acontece justamente pela redução dos preços dos bens industrializados. Entendeu como acontece o processo? Então eu vou colocar aqui um gráfico para vocês verem no Brasil como o setor de serviços está crescendo bastante ao longo do tempo, em detrimento do setor industrial. O setor de serviços é a parte azul e o setor industrial, que é a manufatura, é a parte vermelha, certo? Vejam aí esse gráfico. Então, como vocês podem ver, o setor de serviços hoje representa 71% do PIB do Brasil e antigamente era muito menos. Então, o futuro da economia, gente, está no setor de serviços. À medida que a economia vai se desenvolvendo, a indústria vai ganhando produtividade e desempregando, e quem absorve esses empregos é o setor de serviços. E é justamente por isso que nos últimos anos, nas últimas décadas, vocês têm visto aí a criação de diversos serviços que não existiam antigamente. Hoje em dia, existe até hotel para cachorro, né? Há 30 anos atrás, isso, ninguém pensava nisso aí. Então, cada vez mais nós vamos ver novos serviços, inclusive alguns serviços até bizarros vão ser criados, porque o setor de serviços vai continuar crescendo à medida que a indústria continua desempregando. Isso acontece no Brasil, isso é normal, acontece nos Estados Unidos também. Na verdade, existe até um debate na academia no sentido de discutir se o Brasil teve uma desindustrialização precoce ou não. Na verdade, porque a desindustrialização é um processo natural do avanço do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo nos países. Mas eu não vou entrar nesse debate aqui, a perspectiva desse vídeo, eu vou só explicar por que é que nós não devemos ter medo, por que é que vocês não devem ter medo da destruição de empregos provocada pela tecnologia. O que acontece é que a indústria vai cada vez mais perder empregos para o setor de serviços, o setor de serviços ele é inerentemente mais intensivo em mão de obra, e novos serviços vão ser criados nos próximos anos, cada vez mais. Se você gostou, dê joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as atualizações, caso você queira receber as atualizações, compartilhe esse vídeo.